aqui pensando bastante se a gente ia começar acelerando ou se ia começar devagar. Resolvi começar acelerando. Ótimo. E aí, a primeira pergunta, eu vou ficar aqui hoje no papel de provocador, né? Normalmente eu sou provocado, então hoje eu estou adorando. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é, no momento em que a IA começar a ter um processo de decisão e tomar decisões melhores do que o ser humano, a gente vai, fingir que nada está acontecendo, ou a gente vai conseguir abrir mão do controle, né? Porque hoje ainda temos algum controle. Então vamos fazer esse exercício de futurismo, né? O que vocês acham? Posso começar, Jorge? Olá, gente. Eu nem cumprimentei aqui os dois, mas porque a gente já tinha se cumprimentado, mas cumprimento vocês agora. Olá, boa tarde a todos, todas. Obrigada pelo convite, na verdade, por ter aceitado essa proposta de participação. Uma alegria estar aqui no Screen. É pela primeira vez, muito feliz. E Eduardo já lançou uma pergunta para acordar o pessoal depois do almoço, né? Isso aí. Para já é para o café fazer efeito. E eu acho assim que é uma pergunta excelente, mas que a gente precisa desempacotar ela, porque primeiro a gente ainda não chegou lá, né? A inteligência artificial ela é muito mais humana ainda do que a gente acredita, né? Do que a gente tende a acreditar e do que tem sido falado aí. Então, você falou que a gente tem ainda algum controle. Eu discordo disso porque eu acho que a gente tem muito controle. O controle ainda é humano sobre o que a inteligência artificial faz e, especialmente, onde ela vai ser usada e para que ela vai ser usada. Tá? Então, mas pode chegar, sim, um momento em que as capacidades da inteligência artificial de auxiliar os humanos na tomada de decisões seja né, que suplante realmente a capacidade humana. Mas eu acho que a ingerência, né, que a intencionalidade, ela vai continuar, né, sendo humana. Essa é a minha percepção. Eu compartilho atualmente também da mesma opinião, né? Para mim são 4 pilares, né? Intencionalidade, repertório, critério e paciência. Então são as 4 coisas que a gente precisa para conseguir criar no momento. Mas eu me preocupo, no momento, eu me preocupo bastante com o que vai acontecer daqui a 5 anos. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas, Jorge, se quiser complementar. Eu vou complementar, sim. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui presente. E ouvindo essa pergunta, né, e ouvindo também a narrativa de Beth, o que me vem é o seguinte: a gente precisa entender, enquanto seres humanos, que todo e qualquer processo criativo, seja para empreender, para criar novas empresas, eu acredito que elas são para resolver problemas humanos. E pensando que a gente cria empresas para poder resolver problemas humanos, é muito difícil, eu não consigo perceber, talvez, essa falta de controle dessa narrativa das inteligências artificiais. Até porque a inteligência artificial ela vem para complementar, eu imagino ela como uma espinha dorsal também no nosso corpo, sabe? Para poder facilitar o nosso processo criativo, a nossa análise de dados, mas ela nunca vai conseguir fazer aquilo que nós humanos conseguimos fazer. Primeiro é o medo. A inteligência artificial não tem medo, e nós, seres humanos, a gente tem medo, principalmente de falhar em público, né? Então, quando a gente tem esse medo de falhar, isso mostra a característica de ser humano. A criatividade, a gente fala muito de criatividade, principalmente nesse polo criativo que nós estamos aqui, né? Nossa Salvador, nossa Bahia, ela é uma coisa intrínseca do ser humano. Né? A IA, a inteligência artificial, ela nos ajuda no processo de criar. Eu acho que a pergunta deveria ser para as pessoas se elas conseguem se enxergar sendo quem elas são, sabe? Porque a ousadia de ser quem nós somos é que vai definir se a inteligência artificial ela domina ou se a gente domina. Então, quando a gente entende que a nossa capacidade é de alimentar dados para essa inteligência artificial, eu não consigo perceber ela como uma ferramenta dominadora nesse sistema, você entende? Eu penso bastante, a gente já trabalha com inteligência artificial. Eu comecei ali a pesquisar desde o ChatGPT, né, que foi no final de 2022, e eu me pergunto muito porque muitas pessoas têm vergonha de dizer que usaram inteligência artificial para alguma coisa. Verdade. E normalmente eu falo, qual é a diferença de você usar inteligência artificial ou Photoshop, né, quando a gente está falando de criação? Sim. Porque no Photoshop eu já clicava em certos botões e fazia certas coisas numa ordem específica.
né, para você chegar a algum... Porque trabalhar hoje em dia no digital é apertar botão. Quando não é algo que é relacional, né, com alguma pessoa, acaba sendo apertar botão. E, para mim, a inteligência artificial continua sendo uma ferramenta. Né? É uma ferramenta que eu uso da mesma forma que existem programas, né, que a gente usava antigamente, e hoje as ferramentas mudaram, e o que mudou é o tempo em que eu consigo, né, executar. Né? E, nesse tempo, facilita muito ter boas ideias, né? Então, identificar as boas ideias e, principalmente, eu executar rápido e tirar as ideias ruins da frente, né? De uma forma rápida. Vocês concordam com isso? Eu concordo. O que eu penso é o seguinte, eu acho que volta até um pouquinho a minha fala. Nós, seres humanos, temos medo de falhar em público. A gente vem numa cadência muito trabalhando a alta performance, e a alta performance, às vezes, ela machuca demais o ser humano, sabe? Então, talvez aqui, nesse público aqui, 3 ou 4 tenha coragem, por exemplo, de subir no palco desse, porque talvez não saiba o que vai falar e como dizer, porque sempre está na expectativa do como o outro vai pensar e como o outro vai receber essa mensagem. Então, pensando que a gente tem medo dessa falha, sabe, eu não consigo perceber. Vou até reformular minha fala aqui. Eu vim no caminho para cá, eu não estou morando mais em Salvador, eu estou morando em Serra Grande, perto de Itacaré. E aí eu estava ouvindo uma pesquisa, não me lembro agora se era de Massachusetts, alguma coisa assim, mas falava que fizeram uma pesquisa com 48 mil pessoas, e dessas 48 mil pessoas, 63, por exemplo, não afirmavam que utilizava a IA no seu trabalho. Por que não, né? É justamente por esse medo, sabe? Eu encaro esse medo como algo muito depreciador da nossa humanidade hoje em dia. Não é que a gente não possa ter medo, mas é como a gente associa esse medo à nossa produção, sabe? Porque a gente vive na era do Instagram também, que tudo é bonitão, tudo é ótimo, a vida perfeita, o carro perfeito, a família perfeita. Então, quando eu falho diante disso, eu estou falhando para quem? E por que eu tenho medo dessa falha, né? São questionamentos humanos, não questionamentos exclusivamente de inteligência artificial. Mas muito interessante, Jorge, você trazer isso, porque eu estava até revisitando uns dados. Né, sempre que eu falo sobre IA, gente, eu nunca falo sozinha. E eu não estou falando de vozes da minha cabeça, não. Estou falando de dados, de pesquisas, né, como essa que o Jorge comentou, que, felizmente, gente, tem muito conhecimento sendo produzido, up-to-date, agora, sobre inteligência artificial em diferentes setores. E fiquei até surpresa, né, com esse dado, porque algumas pesquisas específicas, né, do campo das indústrias criativas, e saiu uma agora, assim, fresquíssima, recentemente, sobre IA no design, né, que foi feita pela More, junto com o Instituto Brasileiro de Pesquisas, né? E tem uma pesquisa para sair, né, também, que eu estou dando spoiler, já, né, é feita com profissionais da cultura, e que mostra que mais de 90% dos profissionais já utilizam inteligência artificial no seu dia a dia. Mas o que é preocupante na pesquisa sobre IA no design é que, enquanto nessa pesquisa 94% dos profissionais de design dizem que usam ferramentas de inteligência artificial cotidianamente, apenas 42% das empresas têm alguma ação proativa em relação a isso. Né? Então, existe esse gap, né, que é muito grande. As pessoas, como profissionais, né, como indivíduos, elas são mais corajosas do que as instituições. E isso vai criando um gap, né, que quando a gente está falando, né, de resultado, de transformação digital, no âmbito das organizações, eu acho que a gente tem um caminho muito grande para percorrer ainda. Assim, é por isso que eu questionei um pouco a sua pergunta, né, porque eu acho que a gente está longe ainda desse panorama. Eu vejo, na Tresion, a gente trabalha especificamente com comunicação, né, com IA para agências de publicidade, marketing, departamentos de comunicação. E quando a gente vai dar uma capacitação para algum time, seja ele de 30 pessoas, 20 pessoas ou 150 pessoas, a gente roda uma pesquisa para entender a maturidade e para montar a capacitação de acordo com o público. 80% do público já usa. Normalmente, a criação é a que mais avança, né, porque já estão acostumados, né, com interfaces, às vezes, um pouco mais complicadas e tal. Mas o que eu vejo,
e eu comecei a ver isso muito na prática, existe gente que não é letrada, não tem letramento digital. Então, se a pessoa está no analógico até hoje, o salto do analógico para IA é muito grande. Então, ela está muito atrasada. Né? E as pessoas que já têm, né, um costume, já são mais curiosas, eu vejo também uma falta de curiosidade. Né? Então, a gente está num momento que eu sou mais velho, né, então participei ali do começo da internet. E no começo, isso parece muito com o começo da internet. Eu comecei a ver, né, em 2022, e no começo da internet eu chamava o pessoal de internerd. Eu não chamava de internet, porque eu era meio que reticente. Aí, dessa vez, eu não perdi tempo, né, também. Mas o que a gente vê hoje é isso, né? Falta a IA generativa, principalmente, né? Ela é bottom-up. As pessoas estão usando, todo mundo está usando no trabalho. Muita gente está usando sem capacitação. Muita gente está usando uma IA ainda de graça, compartilhando o documento do cliente, né? Algo completamente fora das boas práticas. Eu acho que falta isso muito ainda no mercado, né? Então, a gente capacitar as pessoas e perder a vergonha. E quando você fala isso, assim, sobre a curiosidade, não à toa, né, quando você olha as habilidades que são as mais potencialmente valorizadas no mercado de trabalho, né, naquela pesquisa anual, né, o futuro do trabalho, né, do Fundo Monetário Internacional, eles sempre fazem, ou melhor, do Fórum Econômico Mundial, eles sempre fazem uma lista das habilidades que vão ser mais valorizadas nos próximos anos, e não à toa que curiosidade está lá, né? Criatividade está sempre, nunca saiu, né? Mas curiosidade está dentre as habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho em 2030, assim como a capacidade de aprender. Né? E desaprender. Né? Mais do que de aprender. Também. Porque esquecer o que você sabia, né? E aceitar que existe algo novo, né? Que existe algo melhor, que vale a pena você esquecer aquilo que você achava que era tão certo, né? Para lidar com outra coisa. Uma coisa que eu percebo muito também nessa evolução, né, e revolução das inteligências artificiais é que as pessoas também elas perderam um pouco o senso de questionar, sabe? A gente vem inclusive eu acho que você que falou aí agora, muita gente sem habilidade, sem qualquer letramento dali da era digital, aí dá curso, faz treinamentos e faz um bocado de coisa, ganhando uma grana, às vezes, com inteligência artificial, mas será que aquilo que está ali sendo colocado em pauta, colocado em mesa, é realmente o que acontece mesmo, sabe? Eu, inclusive, por exemplo, enquanto mentor de empresa, às vezes, alguém chega para mim e fala assim, não, mas como é que é? Eu falei, não tenho como saber, porque eu primeiro preciso entender do seu negócio. E a gente precisa entender que todo negócio e qualquer pessoa são únicos. Eu não tenho como tratar Ricardo da mesma forma que eu trato Beth, porque são pessoas diferentes, não só na questão de gênero, mas em tudo, comportamento, educação, letramento e por aí vai. Né? Perspectivas sociais. Né? Então, assim, quando a gente começa a tratar o indivíduo como indivíduo, e ele sendo único enquanto indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma totalidade, a gente percebe que às vezes as pessoas elas não questionam. Se eu falar para a Beth, olha, o céu é azul. Mas por que o céu é azul? Quem foi que disse para Jorge que o céu é azul? Né? A gente ficou teve uma época que a gente questionava mais, a Terra é plana é redonda, né? A Terra é plana é redonda. Mas hoje a gente não questiona muito, porque a gente, inclusive, acredita que a inteligência artificial ela é a rainha da informação, e, na verdade, ela é a rainha da coleta de dados. Entendeu? Ela é a rainha da coleta de dados. Rainha da estatística, né? Porque você está lidando ali com análise de dados e estatística. Mas quem alimenta os dados? Pessoas. Pessoas. Eu falho, você falha, nós falhamos. E daí vem o viés. Né? Você entende? Que é uma coisa que também a gente costuma... a IA é racista. A IA é etarista. As pessoas são etaristas. As pessoas são racistas. Né? Então, tem na nossa aula, num dos primeiros slides, a gente está falando sobre viés, e eu mostro um exercício que eu vivo atualizando. É um exercício onde eu rodo, né, 36 jobs numa IA, no Midjourney ou uma IA de imagem, e peço para ela criar um garoto olhando para a câmera. E aí eu mostro os 36 meninos para a turma e pergunto, quantos não são brancos? Na minha última atualização, 2 não são brancos, de 36. Será que meninos são assim, todos tão iguais?
Ou será que as pessoas que treinaram as IAs têm essa percepção? E aí, beleza, fiz esse teste com o Midjourney, que é uma IA americana. E aí os meninos são majoritariamente americanos. Aí fui testar com uma chinesa. E tem bem mais asiático. E aí você vê que eu vou começar a fazer esse teste agora com outras para entender isso. Mas então, se aquelas que foram treinadas pelos asiáticos, né, as IAs da ByteDance, né, que o TikTok tem ótimos modelos. E se eles, então, né, veem que um menino tem uma possibilidade maior de ser asiático do que de ser caucasiano, né, e uma IA americana vê uma possibilidade maior deles serem brancos, caucasianos, do que serem negros ou indianos, né? Então a gente vê muito do preconceito e da humanidade, né, de certa forma passando para a IA. E aí eu acho que nessa hora as pessoas começam a confundir a IA com a humanidade. Verdade. Por conta dos vieses. Exato, e daí, né, vem o risco da gente falar que, né, a IA isso, a IA aquilo, a IA tem uma criação, né, assim, a IA criou tal obra artística. Né, como alguém, né, da cultura e tenho trafegado muito na cultura, amanhã, inclusive, eu vou estar, né, num painel super interessante com a Mayara Ferrão, que é uma artista visual baiana e que tem se destacado muito, né, com criação de obras artísticas incríveis com inteligência artificial. E é muito curioso isso, assim, no campo da criação artística, né? Eu sempre tento corrigir as pessoas que falam, não, porque isso é IA. Eu falei, não, gente, isso é a criação de um humano assistido por inteligência artificial. Existem pessoas por trás disso. Nesses artistas que têm aparecido, né, toda semana, né, uma manchete, né, sobre alguma música de IA, algum Sim. artista de IA. Não, gente, tem humanos atrás disso, né, criando o visual daquela artista, né, a letra, assim, mesmo utilizando softwares de inteligência artificial. Então, a gente não pode esquecer que tem muita humanidade por detrás do uso da inteligência artificial e no propósito dela também, né? Na verdade, eu vejo pouca inteligência na inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial, basicamente, é a pergunta certa, né? Exatamente, é o briefing. É o briefing. Então, se você não souber briefar, se você não souber perguntar, não fizer a pergunta correta, não vai sair muita coisa boa, não, entende? Então, não adianta você... me fala, sei lá, vou palestrar lá no Screen e quero falar sobre a importância de ser humano na inteligência da era artificial. Talvez ela dê alguns insights ali e tal, mas se você não fizer uma pergunta coerente, condizente, que seja realmente inteligente, que aí só o humano tem essa capacidade, né? E aí ela vem para justamente abrir um leque de possibilidades. Eu me lembro que quando eu fui fazer, vou contar uma história rapidinho aqui, eu me lembro que quando eu fui fazer engenharia na faculdade, eu me bati com uma matéria chamada algoritmo. Velho, eu fiquei apaixonado por aquilo ali. Falei, não, peraí. E aí você começa a entender que, na verdade, os caminhos que a inteligência artificial tem é justamente esse. A diferença é que ela consegue ir mais rápido, coletar mais informações do que a capacidade que nós temos de associar tudo isso em uma questão de, sei lá, 10 segundos. Né? Então, ela consegue pegar todas as informações possíveis, juntar tudo isso e falar, ó, se você quiser aqui, esse é o caminho. Se você quiser o de cá é melhor. Agora, se você quiser ir para lá, vai reto. Né? Que a gente não tem essa capacidade tão rápida de associar. Claro que a gente, na prática, a gente vai pegando ali, vai exercitando, a gente até consegue ter umas diretrizes mais assertivas. Mas a gente, muito difícil você conseguir uma informação. Eu sou da época da Barça, quando eu tinha que estudar, eu tinha que ir para a Barça, para a Biblioteca Central. Sim. Então era diferente, né? Hoje é mais fácil. Não, essa coisa da curiosidade eu acho muito engraçada, porque eu acho que na era dos celulares, né, do imediatismo, né, a curiosidade, ela foi se perdendo porque está tudo muito pronto. Sim. Então eu, que sou um cara de 52 anos, estou ensinando pessoas de 25 anos a usarem IA. Eu acho isso completamente inverso. Né? Tinha que ser o contrário. Né? Por que eu estou ali? Mas tudo bem, né? Pelo menos tem emprego para mim, tem trabalho. Mas assim, eu vejo pouca curiosidade hoje em dia. Eu vejo realmente, eu acho que é algo que é muito... Acho que para mim sempre foi muito caro. Eu sempre fui muito curioso. Né? E eu acho que a gente deveria ser mais. Eu concordo e discordo. Eu acho que existe a curiosidade. Eu acho que não existe a vontade de ir longe, sabe? Porque, por exemplo, quando a pessoa ela vai fazer uma pergunta para a IA, ela tem uma curiosidade. O que eu acho que as pessoas elas não querem se aprofundar. Sim, existe também o cansaço, né? O cansaço mental. E eu acho que... Olha, você é mais velho que eu, provavelmente. Né? Eu tenho 38.
Mas eu me lembro de pequeno que eu tinha que ligar a televisão, eu tinha que andar até a televisão. Isso. Veio o controle remoto. Ou então ir com o Né? pé. Né? Aí depois, hoje quase você não tem mais controle remoto, você faz tudo pelo celular. Tô chegando em casa, inclusive você já pode ligar a televisão, bota no canal tal, não sei o que, grava o filme, grava a novela, o que quer que seja. Você já consegue fazer tudo muito rápido. Então assim, não, eu acabei de pensar isso aqui agora. Pô, eu era da época da Basta, eu tinha que fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa, eu tinha que pegar livros, ir para a biblioteca, ver jornal, ler. A gente nem lê. O chat GPT é uma coisa de texto, né? A maioria dela a maioria dele, o foco dele é texto. Pergunta se quando ele bota um texto lá de que tem não sei quantas linhas, você lê todo? A maioria não lê. A maioria não lê. A gente não lê contrato que a gente vai assinar, que depende da nossa vida, quanto mais do que a informação na maioria das vezes. Eu uso um agente para analisar meus contratos. Mas você usa um agente, eles te dão um resumo, né? Você vai ali. Eu É uso, o meio, né? Não sim, é o fim. Sim. É o meio, não é o fim. E acho que a gente tem tratado a IA como fim e não como meio. Eu não sei. Porque eu vejo muito essa coisa da ferramenta. Né? Então, eu acho que se... Eu fico muito preocupado com os fotógrafos, por exemplo, que estão resistentes à IA. Porque um fotógrafo usando IA ia virar Deus. Né? Porque ele ia ser muito melhor do que eu, do que qualquer pessoa que não tem, né, usando IA para a criação de imagem. E aí eu vejo muita Posso te gente provocar, brigando. desculpa? Claro. Essa foto aqui. Sou Nano eu? Banana? Nano Banana? Essa aqui. Então, é Nano Banana? Não, sou eu? Foi uma fotógrafa ou foi um IA? Você consegue identificar? Então, é isso que eu estou perguntando. Se foi Nano Banana que você usou, a IA do Google. É. Né? É. Não, essa minha foi fotógrafa. Você Mas tá essa mais aqui bonito. não é. Essa aqui não sou eu. Literalmente. Né? E eu botei de forma provocativa. Sim. Né? Não sou eu. E eu concordo com você. A gente tem eu tenho muito essa preocupação do futuro do trabalho, na verdade, né? E aí tem uma fala, eu acho que de um ex-ministro da educação americano, né, que falava que estamos educando nossos filhos para resolverem problemas que não existem e em profissões que ainda não existem, né? Então a gente sabe que a gente vai, voltando ao começo, né? A IA vem para resolver muito problema, está resolvendo muitas coisas para a gente, resolve, mas vai criar novos e que a gente vai desenvolver formas de resolver, e aí a série nunca acaba. Né? Então, vamos ficar naquelas séries enormes de 7 temporadas. Um outro dado interessante, né, voltando a essa pesquisa da IA no design, é que eles comparam o quanto as pessoas temem a inteligência artificial, o impacto dela no seu trabalho. E, não surpreendentemente, aqueles que mais usam inteligência artificial são aqueles que menos temem. Né? Porque, de certa forma, eles conhecem o limite. Existe um limite ainda muito grande, gente, sobre as capacidades da inteligência artificial. E eles entendem né, plenamente que a IA é uma ferramenta, né? Trabalha de uma forma colaborativa, né, com o que é eminentemente humano. Né? E você falou isso sobre o efeito no trabalho, né? Como alguém que é né, da cultura, gente, eu também temo né, pela indústria criativa, né, por algumas profissões, porque nem todas estão sendo impactadas na mesma velocidade, mas todas vão ser impactadas, né, de certa forma. Aquelas que têm o maior grau de reprodutibilidade, né, de possibilidade de exposição à inteligência artificial já está sendo muito impactada. Né? Existem artistas digitais, né, dubladores e dubladoras né, de voz e tal, né, que já estão sendo impactados por inteligência artificial. Mas eu acho... todo o pessoal de tradução, Exato. Né, os tradutores, acabou. Mas para todos os outros é muito útil pensar né, também, a gente repensar o que é uma profissão, o que é um trabalho. Ele é um conjunto de funções, um conjunto de habilidades. Algumas dessas habilidades vão ser melhor executadas por inteligência artificial. Sim. O que não quer dizer que uma profissão vai deixar de existir, mas muda, como o estudo da McKinsey diz, a anatomia do trabalho. Eu acho essa analogia muito interessante. Né? Algumas profissões vão continuar existindo, mas a forma como a qual ela é feita vai mudar radicalmente. E quem é curioso, experimenta com inteligência artificial, nesses campos de impacto, né, tem uma vantagem muito grande mesmo. Eu me faço uma pergunta também que é do seguinte, é a do preço.
Se você fizer uma compra cega, né, então eu estou vendendo alguma coisa para o cliente, e eu não digo que aquilo foi feito por IA, né? Pode ter algo que foi feito por IA e algo que não foi feito por IA. Você valoriza mais ou menos? Já tem dados sobre isso também, já tem dado Então me para ajuda. tudo. Uma outra pesquisa, que é o monitor Ipsos de inteligência artificial, né? Uma pesquisa global em 32 países, incluindo o Brasil, então, né, tem dados segmentados do Brasil. E na edição de 2025, que foi lançada em junho, eles incluíram uma bateria de perguntas sobre a receptividade das pessoas com conteúdos de inteligência artificial. E que é bem interessante e preocupante, assim, né, para marcas, inclusive, né? Porque mostra que nesse momento 62%, a média global, e no Brasil 63%, salvo engano, mas um percentual bem parecido, as pessoas preferem conteúdos humanos. E as pessoas tendem a perder a confiança em marcas. Se o percentual é de pessoas que diria que perderia a confiança ou que continuaria, né, confiando numa marca, é quase igual. Então, ainda é arriscado, né, delegar conteúdo, criação, emoção para a inteligência artificial, porque existe a possibilidade de rejeição, sim, do público. Eu não sei se todos viram uma propaganda da L'Occitane com aquela, eu não lembro o nome dela, que é chefe confeiteira e tal. E eles fizeram um cenário. Eu, quando vi, eu realmente achei que era uma inteligência artificial fazendo, né? Mas depois que eu via toda a propaganda e depois fui ver ela falando sobre essa criação, que ela quis trazer pessoas reais para produzir cenário, luz. E aí me veio a seguinte pergunta, né? Aquela questão da curiosidade. Eu falei, caraca, quantas pessoas para fazer um vídeo de 1 minuto e 15 segundos, sabe? Um vídeo incrível, assim, depois se vocês tiverem curiosidade, vão lá ver. Ela, rapaz, uma coisa de louco, assim, mas quando eu vi, eu pensei, não, nossa, velho, a IA tá demais, foi uma coisa fantástica, assim, não sei o quê, mas depois eu falei, não, foi gente que fez. E mostrando lá o pessoal cortando, fazendo com uma colher gigante, botando as modelos e tal em cima. Então, assim, eu acho que, na verdade, não é a gente que está replicando, não, a gente não está imitando a IA está imitando o que é o comportamento humano, né? Então, a gente precisa tomar o seguinte cuidado. Nós éramos seres muito mais multifacetados, sabe? Quando a gente está falando da forma modal do trabalho, como ele vai se modificando, eu penso que a gente, sei lá, eu falava inglês e ao mesmo tempo tocava bateria, depois eu gostava de fazer desenho na parede e andava de skate e ao mesmo tempo gostava de ler literatura. Tinha várias coisas acontecendo e você tinha essa possibilidade de ser várias coisas também ao mesmo tempo. E durante muito tempo falaram pra gente que a gente só pensasse em uma coisa, sabe? Só seja uma coisa. E aí, se só ser uma coisa, traz esse medo de, pô, está chegando a inteligência artificial, daqui a pouco chega outra coisa também, né, no mercado, no mundo, e a gente sempre vai ter esse um pé atrás porque a gente tem medo de perder a nossa posição. Mas se eu entendo que eu tenho outras possibilidades, sabe, o jogo muda. Eu vim de administrador, depois de advogado, e hoje eu trabalho com um ramo criativo que não tem nada a ver com o que eu fazia antes, né? Então, esse poder que nós temos de criar e de exercitar essa criatividade, que é desde lá de criancinha, que a gente tem um potencial criativo enorme e a gente para de exercitar justamente porque alguém começa a falar para a gente criar padrões. A IA também ela cria padrões, ou melhor, ela analisa os padrões do comportamento humano. Então, por isso que ela é uma inteligência artificial. Né? Ela analisa como eu falo, ela analisa como eu pergunto para ela, se eu mando um áudio, meu tom de voz, se eu mando acelerado, se eu falo alguma gíria, se eu não falo, se eu gesticulo muito, mas como assim? Às vezes o movimento do braço, você falando ali, pode perceber, né? Então, assim, eu acredito muito que falta ainda a gente voltar lá para as origens, sabe? Voltar lá para trás e começar a trabalhar essas multifacetas que nós somos isso. Não é que um tem e outro não tem, todos nós temos, a diferença é que um pratica e outro não. Todos podem ser, né, na verdade. Sim. Porque a tendência, eu estudei futurismo há algum tempo, e era o que se dizia, né? Então, nossos filhos vão ter 5 profissões. E nós somos filhos de pais, mães que tiveram uma, 2 no máximo, mas assim, a pessoa ela foi aquilo a vida inteira e aquilo define a pessoa. Né? Então, e os 5 profissões, eu tenho um amigo que ele era designer, agora ele é padeiro, e aí eu fico me perguntando o que ele vai ser daqui a pouco. E eu acho tão legal, eu só consegui ser designer, eu não consigo ser outra coisa até agora.
Mas eu queria muito conseguir. Eu invejo esse negócio. E eu acho que... E é isso. Eu vou ser... As pessoas vão ser... Ele vai ser músico, depois ele pode ser médico, depois ele pode ser designer, depois ele pode ser gestor. Né? E eu acho que, para isso, a inteligência artificial vai ajudar muito. Né? Porque ela é aquilo, ela capacita a gente, ela vai amplificar o que a gente pode ser e o que a gente quer ser. Né? Então, a intenção também está por trás disso. Né? E combinado com outros tipos de inteligência. Assim, como é um bate-papo, eu não trouxe slide, mas eu queria muito compartilhar uma imagem com vocês, na verdade, 2 imagens. Né? Se puderem colocar a foto aqui, que eu acho ótima. Está distorcida, né? Mas, enfim, 2 tipos de inteligência, né, que eu acho que tem que andar par e passo com a inteligência artificial quando a gente está falando em contextos criativos. Né? Ficou, né, distorcida aqui, mas a primeira, né, assim, com crédito, né, gente, dos criadores, a primeira diz, né, feita por IA, é uma pichação no muro, imaginação de artista. Né? E a outra fala, viva lá, inteligência artesanal. Então, acho que são tipos diferentes de inteligência que não só acho que não vão deixar de existir, mas para fazer um uso realmente criativo, um uso realmente diferente da inteligência artificial, aqui a gente está falando no contexto de publicidade, né, sobretudo, a IA não vai dar conta sozinha, sem, especialmente esse tipo de inteligência, que é a imaginação, né, do artista, assim, porque, né, para criar... Assim, não sei, né, quantos de vocês utilizam as inteligências artificiais de criação de imagem, ou já utilizaram? Pode levantar a mão? Algumas pessoas. Então, vocês podem comprovar que não é fácil você colocar uma visão criativa sua, né, para ser executada pela inteligência artificial. Eu sempre falo difícil. isso. É fácil fazer imagem bonita. É muito fácil fazer uma imagem bela, né? Bonita. Mas é difícil fazer o que você quer. Exato. Executar uma visão Exatamente. criativa é complexo com inteligência artificial, não é fácil. E é por isso que os artistas têm vantagem em relação a isso. Sim. Eles têm muito mais experiência. Repertório. É o repertório. Mais né? repertório, mais paciência, mais experiência com experimentação, com muitas versões, né, de uma mesma criação. E eles, quando juntam a imaginação de artista com a inteligência artificial, é quando você vê os trabalhos mais impressionantes que têm sido feitos, né? E essas coisas que não causam essa resistência, essa repulsa, né, do público também. Então, é um campo muito grande de experimentação, né, para as marcas, para os artistas, né, para as pessoas, mas o gênio não vai voltar para a lâmpada. É por isso que eu falei nos 4... Pode tirar a imagem. Obrigada. Por isso que eu falei nos 4 pilares. Eu lembrei de uma coisa muito legal da música do Chico Science, que é computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Oxalá, né, gente? Eu gostaria que fosse verdade. Mas por isso que eu falei no começo, né, dos 4 pilares, né, que eu penso muito em intencionalidade, em repertório, em critério e paciência. E que, ao mesmo tempo, também são 4 saberes. Porque a intencionalidade é saber o que quer. O repertório é saber o que pedir. Né? Vejam que quando o ChatGPT começou a criar imagens, a gente teve algumas tendências, né, de criação com o ChatGPT, porque a gente começou a conseguir criar imagens com linguagem natural. E as pessoas não têm repertório. Então, o que ficou na moda? Fazer qualquer coisa com o Estúdio Ghibli, que era a única coisa que as pessoas sabiam pedir, era o Ghibli Disney. Ou então aquela moda de fazer a pessoa parecendo um bonequinho dentro de uma embalagem de plástico. Falta repertório. E aí o terceiro saber, que é o critério, é saber o que escolher. A IA vai me entregar 50 ideias, 45 imagens, né? Ela não vai cansar. Ela não cansa, ela não fica doente. Ela vai me entregar uma porção de work slope, né? Uma porção de coisa bem ruim, né? Ideias medianas. E cabe a gente o critério de escolher aquilo. E depois de escolher, cabe a gente a paciência. De saber como melhorar. Que aí não é mais IA, aí somos nós. Né? Você saiu da IA, ela conseguiu te tirar do zero, você chegou, pensou alguma coisa que parece interessante, e aí está contigo. Você que vai ter que seguir. Né? Acabou o ChatGPT depois daí. E é uma linha contínua, né? Porque Sim. se você não souber o que você quer, como é que você vai escolher certo? Isso aí. Né? Então, você primeiro precisa voltar para trás. Vamos lá, primeiro saber quem eu sou, o que eu quero, para escolher certo e ter a capacidade de botar a sua artesanalidade ali também, né?
trazer sua identidade, assim. Não existe nada novo debaixo do sol, a verdade é essa, né? Então, a criatividade, ela está aí constante e ela vem sempre trazendo novidades o tempo todo. O mais interessante é a gente colocar a nossa identidade naquilo que é criado, seja por uma inteligência artificial ou até pela gente mesmo, que seja roubado de um artista ali, né, de uma forma pejorativa ali falando, mas que você coloque a sua identidade dentro daquilo que você acredita, daquilo que você faz, né? É a edição criativa. O Facebook chama desse jeito, para diferenciar de plágio. Sim. É o que é uma edição. Uma edição criativa é válida. Um plágio não. Mas eu criar algo novo em cima de algo que alguém já fez é o que a gente está fazendo há muito Tudo tempo, bem, né? é. E aí? E aí voltamos a... Eu gostei muito do que você falou do medo, porque é a emoção, que para mim é o que... Se a gente for sintetizar, né, o que a IA pode fazer, ela vai analisar milhões de dados em segundos. A gente não tem nenhuma capacidade de fazer isso. E cabe a nós a emoção. Cabe a nós o medo de errar, cabe a nós, né, inserir a emoção naquele trabalho, porque ela não vai sentir, né? Ela não sente. Tomara que não sinta, tomara que continue sem sentir para sempre. Eu costumo falar que nós temos dois perfis, né? A gente tem um perfil natural e nós temos o perfil adaptado. O perfil natural é quando eu estou na minha casa, com meus amigos, eu estou ali leve, solto, não fico medindo palavras, estou com a roupa que eu gostaria de usar, faço do jeito que eu quero, bebo o que eu quero. Mas quando eu estou no perfil adaptado, eu preciso mostrar alguma coisa para alguém. Porque nós precisamos fazer isso o tempo todo, né? Eu preciso também que as pessoas me enxerguem de uma certa forma. E quando a gente está nesse perfil adaptado, às vezes é muito doloroso, porque a gente, por mais que a gente não tente, a gente acaba criando um personagem ali também daquilo que nós somos. Mas eu acho que a maior revolução de todas que a gente pode ter na nossa vida, o nosso legado, é a gente ter a coragem de ousar ser quem nós somos, sabe? Então, por mais que exista a tecnologia, por mais que exista a inteligência artificial, quando a gente ousa ser quem nós somos, tudo muda. Dói, mas vale a pena, sabe? E aí você imprime a sua identidade, você imprime a sua criatividade, você mostra quem é você, e aí você tem algo que ninguém consegue ter, que é a sua unicidade. E aí você se diferencia E aí você se diferencia, você se destaca no mercado, as pessoas te procuram, você vira referência, porque existe uma autenticidade de quem você é. Não sei se vocês viram o case de João Gomes, por exemplo, né? João Gomes, ele trouxe uma coisa que faltava muito no nosso Nordeste. É um cara que une todas as tribos, né? Ele trouxe a essência do que é ser nordestino, sabe? Em vez de você cantar um forró cheio de roupa de couro e boné da moda, não sei o que, ele trouxe a regionalidade na sua essência, quem ele é, a forma que ele fala, a forma que ele canta, a expressão que ele transmite é o que ele é. Então, o fato dele trabalhar o ser dele tornou ele esse ícone que ele é hoje, sabe? Então, a gente precisa pensar nessa essência que está em nós. Eu luto e brigo mesmo pela essência do ser. Então, seja o que você é. Gente, você quer falar mais alguma coisa? Tá tão bem. Pessoal, agradeço a todo mundo. A gente concordou mais do que discordou, né? Eu achei que tinham separado eles, porque eu até trabalho aqui. Foi só charme. Mas obrigado a todo mundo. Obrigada pelo convite. Obrigado. Pelo debate.